Vivemos em uma sociedade de avanços tecnológicos, conectividade constante e inovação, mas, silenciosamente, cresce uma epidemia invisível, as doenças mentais. Estresse, depressão, ansiedade, fadiga crônica e doenças como Alzheimer atingem milhões de pessoas, afetando suas relações familiares, sociais e profissionais e comprometendo sua qualidade de vida. Este documentário está profundamente ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, estabelecidas pela ONU, Organização das Nações Unidas, que orientam o país no mundo inteiro em busca de uma sociedade mais justa, sustentável e saudável até 2030. O tema saúde mental está diretamente relacionado às ODS 3, saúde e bem-estar, que promove assegurar uma vida saudável e de bem-estar para todas as pessoas de todas as idades. O principal objetivo é a saúde mental, ou seja, reduzir a taxa de mortalidade com doenças não transmissíveis, como o suicídio, e assegurar a ampliação ao tratamento e à prevenção. Essa é a meta principal. Também dialogamos com a ODS 4, Educação de Qualidade. O ambiente escolar é crucial para promover saúde mental, onde podemos combater preconceitos, acolher vulnerabilidades, preparar as gerações futuras para cuidar de si mesmas e do próximo. Ao falar de saúde mental, nós também falamos sobre desenvolvimento sustentável, direitos humanos e a construção de uma sociedade mais empática e saudável. Na ODS 3, a meta 3.4 busca reduzir a taxa de mortalidade precoce causada por doenças não transmissíveis, assim promovendo saúde e bem-estar. Isso se traduz em campanhas de políticas públicas em prevenção ao suicídio, campanhas sobre depressão e ampliação de psicólogos e psiquiatras no Sistema Único de Saúde, o SUS. A meta 3.5 busca combater o abuso de substâncias, como álcool e drogas, que muitas vezes estão ligados a transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Pela ODS 4, a meta 4.7 defende que a educação deve promover o desenvolvimento sustentável, que incentiva valores como os direitos humanos e a cultura da paz, fundamentais para combater os estigmas sobre as doenças mentais. A meta 4.A propõe que a escola se torne um ambiente acolhedor para todos, com estrutura de apoio emocional, garantindo que crianças e adolescentes recebam orientação e apoio diante de crise de saúde mental. Apesar da relevância desse tema, os desafios ainda são enormes. O preconceito e a falta de informação impedem diagnósticos precoces e tratamentos adequados. Muitas vezes, quem sofre com doenças mentais é silenciado, invisibilizado e marginalizado. Além disso, o investimento em políticas públicas para a saúde mental ainda é insuficiente, principalmente em populações mais vulneráveis. Como podemos romper com o estigma? Como podemos garantir que todas as pessoas tenham acesso à prevenção e ao tratamento? Como a educação pode mudar essa realidade? O Instituto é um espaço pioneiro na formação de profissionais e no atendimento clínico em saúde mental. Sua história é marcada pela psicanálise, pela psicologia e pela busca constante de novas formas de compreender o sofrimento humano. E o cuidado não se limita só ao diagnóstico. Cada pessoa é vista com sua singularidade e sua trajetória de vida. Nesse momento, estamos dentro da casa das irmãs que fundaram o Instituto Sede Sapiência. Criado em 1977, em São Paulo, por iniciativa da educadora e doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Brasileira, Madre Cristina, formada em pedagogia em 1940, religiosa da Congregação de Nossa Senhora.
Instituto Sete Sapiens é mergulhar em décadas de estudo e reflexão ao cuidado psíquico. O que o Instituto oferece? Atendimento clínico especializado, com psicoterapia e psicanálise acessíveis. Cursos de graduação, pós-graduação e extensão em psicologia e psicanálise. Pesquisas e congressos sobre saúde mental. Projetos sociais e espaço de escuta e acolhimento para diferentes públicos. Os Centros de Convivência e Cooperativa foram criados em 1989, com espaços públicos da Prefeitura de São Paulo, no contexto da reforma psiquiátrica, que buscava substituir os manicômios por serviços comunitários de inclusão e convivência. Acabamos de sair aqui de um dos centros de convivência cooperativo lá em Perdizes, aqui em São Paulo, e a gente teve a oportunidade de conversar com a terapeuta ocupacional Amara, e ela falou um pouco, com a gente mais de 40 minutos, e a Lara vai falar um pouquinho pra vocês sobre o nosso bate-papo que a gente teve. As pessoas não conhecem esse espaço e ele é super importante, porque ele pega de todas as faixas etárias, sejam crianças, idosos, adultos. Eles convivem juntos e eles fazem uma forma de incluir todos nos mesmos esportes, hobbies. Então é um lugar muito legal e que ajuda muito essas pessoas a ter uma melhoria aí nessa qualidade de vida. Para que depois, no futuro, elas consigam se incluir de novo na sociedade. E que esses espaços são importantíssimos. Mesmo a gente não podendo mostrar a área interna, é importante citar e falar sobre, porque é uma coisa pouco conhecida e que se muitos conhecessem, a gente teria uma melhoria na saúde mental dessas pessoas. Tanto mental quanto física. Para aprofundar ainda mais esse debate, nós vamos conversar agora com a psicóloga Vanessa Amorim, que vai compartilhar um pouquinho sobre a sua visão sobre diferentes dimensões mentais, desde transtornos como ansiedade e depressão até doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Então, Vanessa, a gente sabe que o Alzheimer é uma doença que impacta tanto o paciente como a família também. Quais são os maiores desafios emocionais e sociais enfrentados nesse processo para você? Na verdade, para o paciente, é a perda de memória e perda de autonomia, né? São os dois primeiros, a gente chama de constructos, na verdade, as duas primeiras funções que são prejudicadas dentro da cabecinha daquele ser humano é a perda de memória e de autonomia. E aí você vê ao redor uma sobrecarga, principalmente para o paciente, aliás, para a família desse paciente, que decide cuidar, né? Que não vai interná-lo, que não tem o suporte de um cuidador. Então aí você tem uma coisa muito significativa de não ter uma vida social, né? Você depender 100% de cuidar desse paciente, então de ter uma interferência na vida social, na vida econômica muitas vezes. Então é um impacto gigantesco tanto para o paciente, porém eu diria que o impacto é infinitamente maior para o familiar, para o cuidador. Sim, obrigada. Realmente, né, o Alzheimer é uma doença muito triste, né? Quais fatores podem contribuir para o aumento de casos como esses, né? E como a gente pode lidar melhor com eles? Eu diria especialmente na idade de vocês, né? Vocês estão com seus 17, 18 anos. Sim. Eu acho que tem um fator comparação. Então, o que eu comparo com o Instagram, o que eu comparo com o TikTok, e aí eu quero me vislumbrar naquilo, eu quero me espelhar naquilo, e aquilo é completamente fora do que alguém pode conseguir, né? É muito difícil a gente pegar, é até complexo esse tipo de assunto,
Porque é difícil você pegar alguém que enriqueceu de uma forma lícita nas dimensões que a internet mostra. Não estou falando de uma pessoa que começou a vender seu produto de beleza e aí ela prosperou. Não, eu estou falando níveis, né, estratosféricos, como a gente vem assistindo. Então, eu acho que o nível de ansiedade ele está muito ligado à comparação. Um outro fator que é muito interessante, que é muito frequente, é ligado ao controle. Usualmente, as pessoas com ansiedade, elas são pessoas controladoras. E isso faz com que vocês... É o que vocês menos têm nessa altura do campeonato. Vocês não têm nada de controle, né? Quer dizer, na verdade, a vida, eu acho que de forma geral, a gente tem muito pouco controle. Mas nesse momento, vocês podem ter uma decisão do que do que eu quero ser quando crescer, do que nem quando crescer, é quando chegou esse crescer. De faculdade, de curso, eu vou ficar aqui, vou fazer universidade paga, particular, mas que são muito limitadas. O restante é muito estudo e contar com a sorte de que na hora você não vai ficar nervosa e botar tudo a perder. Né? Então, tem muitos assuntos que são fora do nosso controle. Eu acho que esse é o grande problema. Então, eu diria que os dois grandes maus do século, que são dentro da ansiedade, eu acho que estaria a questão de controle e a questão de comparação. O comparativo é uma coisa desastrosa que mata. Acha que quais sinais a gente precisa observar e de que forma a sociedade ela pode oferecer mais apoio afetivo para essas pessoas? Vixe, é complexa a pergunta, porque hoje a gente tem um novo conceito que é da pessoa deprimida funcional. Sim. Que é justamente aquela imperceptível. Que não parece. Aquela que vai trabalhar, é aquela que ela vai na festa da família, é aquela, né, aquela que ela vai passar despercebida. Porque talvez ela lide com a dor, mas, né, dessa forma, né, talvez. Exatamente. Nós a vemos dessa forma, ela tenta nos transparecer dessa forma, mas por dentro ela tá destruída, por dentro ela tá vazia, por dentro ela tá péssima, né? Mas o nível, a quantidade de pessoas que vivem dessa forma de deprimir não é pouca, né? A quantidade não é pouca. Então sabe aqueles casos que, não sei se pode usar essa palavra, mas nesses casos de suicídio que você bate o olho e você fala assim, mas como? Tipo assim, ontem ele tava na balada com a gente. Fica aquele estado de choque, né? Realmente. Né? Então são aqueles casos assim que nos surpreendem. Um pouco antes da pandemia tiveram 2 casos de repercussão em 2 colégios famosos. Talvez vocês tenham encontrado essas matérias. Um aí na região de vocês, aí da Zona Leste, e um nos Jardins, exatamente. E a pergunta que não se calava era assim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que levou a isso, né? O que levou. E aí você olhava, né, buscava-se enxergar fotos de Instagram, na época, né, Facebook, não sei o que e tal, e ninguém tinha respostas. Eram meninos lindos, eram 2 meninos, foram 2 meninos. Meninos lindos e tal. E assim, né, a gente nunca conseguiu, talvez, entender o porquê de tudo isso. Mas voltando à sua pergunta também, eu sempre digo que a ansiedade é prima da depressão. Muito tempo a pessoa ansiosa, sem conseguir tratamento, ela tende a deprimir. E por que ela tende a deprimir? Porque é insuportável aquela dor da ansiedade. Então ela acaba deprimindo. Vanessa, mas eu tô triste, eu terminei com meu namorado, eu briguei com minha mãe. A gente precisa distinguir, né? O que é depressão do que é uma tristeza, um luto, uma melancolia. Sim. Que são coisas naturais da vida e que a gente tem que passar, a gente vai ter que enfrentar. Sim. Né? E como a gente distingue isso? Pela quantidade de tempo. Então existem doenças que são a partir de 4 semanas, você daquele estado, você é considerado
já uma patologia e não mais um sentimento somente, entre todas as aspas, e também o quanto aquilo afeta a sua vida, né? Então, o quanto aquilo afeta a sua vida social, a sua vida no trabalho, a sua vida nos estudos. Então, esses são os medidores para isso tudo. Mas como que a gente poderia diferenciar o cansaço comum de um quadro clínico, né, que precisa de muita atenção? Um cansaço que seja algo mais preocupante do que o cansaço comum do dia a dia. É importante a gente saber que o cansaço tem múltiplos fatores. Sim. O principal deles é a questão fisiológica. Então, normalmente déficits vitamínicos. Então, déficits nos complexos B, vitamina D e anemia. Sim. Então, pessoas com... na parte hormonal, né, de hipertiroidismo. Então, eu sempre tenho que estar muito alerta a isso. Às vezes a gente trata o paciente muito tempo com depressão, com ansiedade, com essa fadiga, que são características tanto da ansiedade quanto da depressão, e na verdade a gente tem um déficit de vitamina. A gente tem uma questão fisiológica que vai ser reposta com medicamento, vitamina, não é nem medicamento, né? Com a parte de vitaminas mesmo. E a partir disso, estando tudo ok, qual é sempre o diferencial? É o quanto isso me impacta no dia a dia. Quanto isso te afeta, se né? antes... Perdão? Quanto te afeta, né, também. É o quanto. Então vamos supor que você tem uma vida, que você acorda, vai estudar, aí à tarde você vai pro cursinho, aí de noite você ainda sai com o namorado, e aí você vai pra uma festa, de repente você já não consegue mais fazer. Ah, não, gente, hoje eu não vou. Mas nossa, Elisa, mas por que não vai? Ai, nossa, tô cansada. Percebe? Você vai cortando. Aí às vezes você fala assim, ai, será que dá pra hoje eu não vou no cursinho, não. Ai, hoje eu não vou no cursinho. Nossa, tô tão exausto. Deve ser isso, eu vou dormir, vai passar. Mas aí não então passa. Mas aí não passa. Exatamente. E aí é o quanto que isso pode evoluir, talvez você já tenha ouvido, para o burnout, que hoje é uma doença caracterizada por esse excesso, essa bagagem excessiva de doenças relacionadas ao trabalho. É uma doença que foi considerada como uma doença ligada à parte laboral, tanto que os pacientes são afastados pelo INSS como doenças de trabalho. Assim como uma LER, uma doença de lesão de esforço repetitivo. Então o burnout é a mesma coisa. Tem uma jornalista muito interessante, o trabalho que ela faz hoje em dia, que é a Isabela Camargo. E a Isabela Camargo, ela vinha num ritmo frenético, ela trabalhava para uma rede de TV, e ela vinha num ritmo alucinado de trabalho. Acordava 3 horas da manhã, sabe, para fazer o primeiro jornal, aquelas coisas malucas. E aí o psiquiatra dela falou assim, se você não te parar, alguém vai te parar. E não pense que você é insubstituível, você não é insubstituível. Alguém vai te parar em algum momento e você vai ser substituída em 10, 15, 20 minutos. E ela, na época, ela fazia a previsão do tempo. E aí ela era do estado do Paraná. Quando ela chegou no estado do Paraná, ela desmaiou. Ao vivo. Ela desmaiou. No estado onde ela havia nascido. Ela teve uma crise ali. E ela foi substituída. Alguma estratégia de prevenção, algum hábito de vida que pode reduzir o risco de Alzheimer ou retardar a evolução dele? Na verdade, a gente tem aquele protocolo para todo mundo. Vida saudável, vamos nos alimentar bem, vamos fazer exercício, vamos comer bem, vamos ter uma vida social, vamos ler, vamos exercitar a mente com raciocínio lógico, mas nada disso comprova que você não terá. Né? O que se sabe hoje é que existe um fator genético interessante, eu diria. Né? Quando eu digo interessante, não determina,
mas ele é um fator. E além desses transtornos, né, que são mais conhecidos, também existem outros distúrbios mentais, né, que afetam milhões de pessoas hoje em dia. Quais que você considera, entre esses distúrbios, né, que existem, que ainda recebem pouca atenção social e política? Olha, eu vou citar 2, mas tem mais, tá? Evidentemente sempre tem mais. A gente tem um Código Internacional de Doenças bastante significativo. O Código de Doenças é aquele que faz a classificação das doenças internacionalmente. Então tem um código para cada doença que existe. Então, por exemplo, sei lá, a depressão é um F32, a ansiedade é um F41. Então, para cada um, dentro do ramo da psiquiatria e psicologia, nós somos Fs. Não sei porquê, mas nós somos Fs. Talvez de filosofia, né? Porque a base da psicologia é a filosofia. E aí depois vem o número, né? Por que eu disse isso? Não me recordo. Lembrei. Então, qual é o transtorno talvez ainda mais estigmatizado ao longo da sociedade? É a esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno onde há uma ruptura de realidade, né? Muitas vezes são pessoas pouco funcionais, elas conseguem produzir muito pouco. Vira e mexe, eles trabalham com muita internação, elas vão e volta. Quando você fala de paciente, onde vocês visitaram, né? Você falou que vocês visitaram hospitais e tal. Sim. A grande maioria tá entre o espectro ali, esquizofrenia, transtorno bipolar, borderline, tá entre esses, sabe assim, não sai muito disso. Sim. Que são transtornos graves, com maior probabilidade, maior incidência de suicídio. Então, são os que mais são estigmatizados. Então, são os loucos de carteirinha. É o esquizofrênico, é o borderline, é o com transtorno bipolar, tanto tipo 1 quanto tipo 2, mas o tipo 1 pior, porque é o que tem as psicoses, é o que tem as alucinações, os delírios. Então, assim, tudo isso é muito pior. Então, eu diria que, assim, em termos de preconceito, esses 3, eu acho que são os piores. O documentário mostrou que as doenças mentais não são apenas questões individuais, mas desafios coletivos que afetam famílias, escolas, comunidades e políticas públicas. Percebemos que a saúde mental está diretamente ligada à educação, ao combate, ao preconceito e à construção de uma sociedade mais justa. Quando ignoramos esses problemas, reforçamos o estigma e aumentamos o sofrimento silencioso de milhões de pessoas. Através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vimos que saúde mental é parte essencial do desenvolvimento humano e da sustentabilidade. Ao visitar instituições que cuidam, formam e acolhem, entendemos que é possível transformar vidas com escuta, convivência e inclusão. A entrevista com a psicóloga reforçou que o combate ao preconceito, a ampliação do acesso ao cuidado e à prevenção são passos fundamentais para o futuro. Concluímos que falar de saúde mental é falar de direitos humanos, de dignidade e de vida, e que cada um de nós, como sociedade, tem a responsabilidade de romper o silêncio, acolher as fragilidades, promover o bem-estar, porque só assim construiremos um mundo mais empático, solidário e saudável. It's a bittersweet symphony that's life. Mergulharem Não grava muito minhas espinhas. Tira essa vassoura daí, por favor. Ah, deixa a vassoura. Se faz isso, eu não descansei. Infelizmente a gente não perdeu, a gente não tá perto. Você não sabe fazer produção brasa? Aqui em São Paulo. E a gente bateu um papinho, ficou 40 lá em minutos. Perdizes. Né?
Acabamos de sair aqui de um dos centros de cooperativo Convergência. Pode ir? Yes. Estamos indo a...